Em 1988, o Brasil parava para ver um herói com armadura brilhante enfrentar monstros gigantes. Mas por que, entre tantos heróis japoneses, o Jaspion se tornou uma lenda quase religiosa por aqui? Relembre deste sentimento de ser pirralho e aprender sobre o bem contra o mal com esses heróis. Agora, se você é novo e não conhece este herói, venha comigo passar este momento conhecendo este tokusatsu japonês que fez muito sucesso nos anos 80. No começo da década de 80, o gênero tokusatsu estava mal das pernas, ainda mais após o fim das séries Kamen Rider Super 1 e Ultraman 80. Para o ano de 1982, a Toei Company pretendia criar um novo herói, que acabou se tornando o pioneiro de uma linha de heróis que seria conhecida mais tarde como a franquia Metal Hero. Estamos falando do lendário policial do espaço Gavan, que chegou a passar na Globo nos anos 90, mas não deu muito certo e saiu do ar bem cedo. E com o sucesso de Gavan, a equipe criativa da Toei Company produziu duas sequências diretas nos anos posteriores: o detetive espacial Sherivan e o policial do espaço Shader. Infelizmente, essas séries não conseguiram expandir de forma tão criativa o universo estabelecido por Gavan, e a queda da audiência de Shader foi brutal. Então tentaram algo diferente. Depois de várias tentativas de se criar uma nova série, o roteirista da Saburo Hate, o Chozo Uehara, propôs então um título novo, que seria Kyoju Tokusou Juspion, sendo um nome Juspion uma junção de sílabas das palavras em inglês Justice e Champion. Por questões de fonética, o super-herói seria rebatizado para Jaspion no Brasil, onde se tornaria um fenômeno. No distante planeta Edin, um profeta que leva o mesmo nome decifrou uma parte do Velho Testamento da Bíblia Galáctica, que comprovava o despertar de Satangos, que tem o poder de enfurecer seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Edin convoca seu discípulo, o jovem Jaspion, e lhe entrega uma armadura Metaltex e uma nave robô Dailion, que possui no seu interior veículos menores, junto também com a androide Anri. Cruzando o espaço no encalço de Satangos, Jaspion acaba resgatando uma monstrinha chamada Mia. Infelizmente, a interessante proposta inicial da série era que Jaspion viajaria por planetas, mas logo acabou no episódio 3 por questões de orçamento. A intenção da Toei Company era dar um ar de Star Wars na trama, tanto que Satangos tem um ar de Darth Vader. Para tudo acontecer na Terra, coube a desculpa que a Terra é um planeta infestado de monstros gigantes adormecidos, algo que acontecia muito nas séries do Ultraman. Jaspion passa a encarar desafios diários para impedir que Satangos e seu filho Magaren transformem a Terra no império dos monstros. Embora não tenha ligação com os policiais do espaço, é inegável que Jaspion se apropriou de elementos das produções anteriores e deu um ar mais enxuto e dinâmico para o que antes estava um pouco tedioso. Um exemplo disso é a dimensão paralela, que era um elemento presente na série, mas que não tinha uma explicação técnica no seu porquê, como nas séries anteriores. O robô gigante ganhou uma forma mais imponente e de destaque, deixando de lado a esquecível tentativa de mecha humanoide vista em Shader. E não tem como não esquecer da trilha sonora que apresentava o robô quando ele aparecia. Oh, Galaxy! Oh, Galaxy! Kori no wakusei, magma no wakusei, tobikoete. Yume to bouken,
também a versão dublada em português. A maior curiosidade foi, sem dúvidas, a elaboração do Satangos. O vilão foi concebido das mais variadas formas de inspiração de diversas mitologias, como grifos, dragões e a criatura Kusuru. Os designers da Bandai sugeriram um visual inspirado no vilão Darth Vader dos filmes de Star Wars. A aparência de Kusuru foi usada apenas nos episódios finais, quando o demônio espacial se torna o poderoso Satangos. Nos preparativos das gravações do primeiro episódio, outras mudanças foram feitas. Anri seria filha de Edin e especialista em computadores, porém se tornou uma androide. Jaspion contaria com o auxílio de Ginny, uma guerreira espacial que teve seus pais e irmão mais novo assassinados pela organização Fog e viveria na Terra com o nome de Yumeko Hino. O conceito de organização foi deixado de lado e Yumeko acabou se tornando o Boomerman, interpretado por Hiroshi Watari, que 2 anos antes estreava como protagonista na série Sherivan. O roteirista principal da série foi Chozo Uehara, que escreveu 42 dos 46 episódios de Jaspion, além de ter sido responsável pela concepção de Kamen Rider Black. Os demais 4 episódios foram escritos pelo roteirista de anime Haruya Yamazaki. O ator que deu vida ao herói, Hikaru Kurosaki, havia estrelado em 1983 uma versão live action do popular mangá Iga no Kabamaru, o Kabamaru, o Garoto Ninja, apontando uma veia cômica que o público pôde conferir com mais intensidade em 1984, quando o ator deu vida ao 6º membro espiritual do Super Sentai Bioman. Esse perfil mais palhaço do ator foi incorporado ao personagem Jaspion no começo de sua jornada, mas com o passar dos episódios, o personagem foi de certa forma ficando mais sério e também perdendo aquele charme do seu corte de cabelo estilo Black Power. Se na trilogia Gavin, Sherivan e Shider o público se deparava com monstros de borracha sem nenhuma carisma, o mesmo erro não foi cometido em Jaspion. Desde sua concepção, os monstros e vilões foram bem trabalhados, tornando clássicos monstros do dia, como o Namagedaras, o feioso Pirossauro e o Umibura e seu dono, aquele samurai estranho. Falando no memorável filho de Satangos, sua versão humana foi vivida pelo veterano Junichi Haruta, um dos mais famosos dublês de live action, que tem em seu currículo séries como Dynaman, o primeiro Kamen Rider e Google 5, onde ele é o próprio Google Black. O fenômeno Jaspion no Brasil. Falar da chegada de Jaspion ao Brasil é falar da história da Tokusatsu em sua era de ouro na TV brasileira. A série estreou no fim dos anos 80 na Manchete junto com Changeman e transformou em uma verdadeira febre, sendo um trampolim para a invasão de heróis nipônicos que reinaram absolutos na TV até a metade dos anos 90. Mas esse sucesso não foi alcançado tão facilmente. Por volta do ano de 1985, o Sr. Toshihiro Higashira, me desculpem se eu estiver pronunciando o japonês errado, ok gente? Bom, ele era dono de uma locadora de vídeo situada no bairro da Liberdade, o tradicional bairro japonês em São Paulo, chamada Golden Fox. Tal locadora tinha algo peculiar. Ele alugava programas gravados da TV japonesa para descendentes que ali habitavam. Só que ele reparou algo bastante interessante. Entre todos os programas disponíveis, o que mais chamava atenção, principalmente das crianças, eram os heróis. E não eram só os japoneses que curtiam não, pois mesmo estando em japonês puro, a criançada da Brazuca também despertou interesse pelos programas.
incluindo um filho de um amigo que era um dos diretores do SBT na época. Vendo o resultado e com o conselho do amigo, Toshi teve a ideia de adquirir os direitos de algumas dessas produções e lançá-las nacionalmente no mercado de vídeo em meados de 1987. Para tanto, ele se aventurou a ir ao Japão, sem nem saber o endereço da Toy Company, de onde trouxe na bagagem duas séries mais recentes até então, Changeman e Jaspion, fundando assim a Everest Video. O contrato da época valia apenas para o home video, que trouxe um resultado bem satisfatório, maior até que alguns desenhos japoneses que trouxe na mesma época. Foi aí que o Sr. Toshi decidiu ir além, com a ideia de licenciá-los também para a exibição na TV. Só que o caminho a ser percorrido era bem mais difícil do que se imaginava. Ambas as séries foram oferecidas em praticamente todas as emissoras e, ironicamente, inicialmente não foi ofertado para a Rede Manchete. O que mais se ouvia era "não trabalhamos com isso" e o tempo do National Kid já passou. Foi então que, graças a uma mãozinha de uma agência que pertencia ao grupo já do falecido Beto Carreiro, a Everest fechou um acordo para exibir ambas as séries a partir do dia 22 de fevereiro de 1988. Em menos de um mês de exibição dentro do Clube da Criança, as aventuras do herói metálico e do quinteto saltitante conseguiram a proeza de alcançar o segundo lugar na audiência, tornando-se os programas mais vistos na emissora. Chegou a registrar um índice de 12% na audiência, algo que o fenômeno japonês seguinte, o Cavaleiro do Zodíaco, jamais alcançou. Foi o início de uma era de ouro para os seriados tokusatsu, mas a alegria não foi total. Para começar, a Manchete exibia Jaspion de segunda a sexta, mantendo um fatigante método de segurar certos lotes de episódios e reprisar constantemente as primeiras aventuras. Dessa maneira, o último episódio foi ao ar no segundo semestre de 1989, praticamente na mesma época em que a fita VHS com o final chegava ao mercado. E no meio ao crescente sucesso do herói, cresceu também o investimento para a vinda de outras séries do gênero que rechearam as emissoras em uma das suas melhores fases. Mas tal sucesso também teve o seu ponto negativo. Todos os canais, de olho na fatia da audiência alcançada pelos enlatados da Manchete, resolveram investir no filão, trazendo tudo quanto é tipo de similar a Jaspion e Changeman. Para se ter uma ideia do alvoroço, chegou uma época em que cerca de 17 seriados estavam no ar na TV. Enquanto isso, o Japão exibia 2 ou 3 por ano. Os japas sabiam que o excesso poderia saturar o mercado, mas não tinham como controlar a fome dos distribuidores, que nem sempre adquiriram os seriados direto da fonte. A Oro Filmes, por exemplo, trouxe Google Five, Machine Man e Sherivan de uma matriz italiana. Até a Globo, quem diria, foi ao Japão comprar seus tokusatsu, trazendo ela própria para o Brasil Gavan, Bycrossers e Shader. E o resultado de tudo isso é que a novidade que aqueles heróis representavam foi se perdendo, fazendo com que o gênero fosse ficando saturado e pouco a pouco fosse se despedindo da TV. Afinal, chegou um ponto que ninguém mais aguentava o exército de Jaspions e Changemans em tudo quanto é canal. Mas voltando à parte boa, de todas as coisas mais fantásticas que essa época trouxe para o público, sem dúvidas, a maior de todas foi o Circo Show. Quando comprou as séries com a Toy Company, o Sr. Toshi trouxe na bagagem as roupas dos heróis para ajudar na veiculação dessas séries em solo tupiniquim, e tinha um olho enorme no potencial pouco explorado no mercado brasileiro. Com roteiros escritos por Nelson Machado, o dublador de Kiko no seriado Chaves, e assistência de direção de Mauro Eduardo, dublador do Jiraiya, também contava com o dublê Adriel de Almeida, que hoje é um ícone para milhares de fãs tokusatsu que o chamam de Jaspion brasileiro. A partir daí, a equipe principal do Circo Show, Jaspion Changeman, fez um enorme sucesso. O Circo Show rodou todo o país em meados dos anos de 1992, em apresentações que entupiam as lonas e deixavam as crianças encantadas com tudo que viam. Jaspion virou um fenômeno, aparecendo em tudo quanto é mídia,
quadrinhos, chicletes, discos, fita cassete, camisetas e tudo mais que era possível estampar a marca do personagem. Os brinquedos vinham pela Graslit e o disco com a trilha sonora nacional veio pela Top Tape, uma tosca revista em fotonovela feita pela editora Block, com frames em péssima qualidade, recontava os episódios da TV. Pelo selo da editora Abril, Jaspion ganhou aventuras inéditas em quadrinhos e não canônicas, que eram ambientadas após a derrota de Satangos, e tudo produzido por artistas e roteiristas brasileiros, com aval da Toy Company, que aparentemente não estava nem aí para o legado do herói. Aproveitando todo esse sucesso, a Everest, em um grotesco plano de marketing, lançou a produção subsequente de Jaspion no Japão, que era Spilven, com o nome comercial de Jaspion 2, com direito até a um disquinho com os dois juntos na capa. Depois das reprises na Manchete, que duraram até meados de 1992, a partir de outubro de 1994, as aventuras do clássico Jaspion passaram a ser reprisadas nas tardes da Record, junto com Changeman, Flashman e Machine Man, também Sherivan e Google Five. Lógico que não fez o mesmo sucesso que antes, pois a Manchete já tinha reprisado trocentas vezes cada episódio. A série se despediu da TV brasileira em maio de 1997, quando foi exibida discretamente nas manhãs da CNT Gazeta, onde havia estreado em 3 de março daquele ano. Após anos de escassez de algum material oficial no mercado brasileiro, Jaspion retornava ao Brasil em 2009 através de uma coleção de DVD pela Fox Film. Dividido em 2 boxes, o título garantiu mais lançamentos da série Tokusatsu pela distribuidora, que tiveram vários problemas em seus respectivos conteúdos. Com exceção de um boneco deformado que veio na lata da coleção, o box de Jaspion, lançado em maio daquele ano, foi a que teve mais esmero pela Fox. O material também contou com uma entrevista com o Sr. Toshihiko Egashira, o responsável pelo licenciamento de Jaspion no Brasil. Em 2015, a distribuidora Sato Company adquiriu os direitos do personagem, já com o merecido status de cult em nossa cultura pop, juntamente com outras produções. Negociações para o lançamento de Jaspion no serviço de stream Netflix ocorreram. A repercussão foi gigantesca pela internet, mas a plataforma e o Sr. Sato não chegaram ao melhor dos acordos e o projeto foi para a gaveta. Um dos motivos teria sido a falta de qualidade na imagem em HD, que seria o padrão da Netflix naquele momento. Incansável e ampliando a distribuição de conteúdos para stream, a Sato Company, junto com outras empresas, lança no ano seguinte, em 2016, o serviço WoW Play, uma iniciativa que abraçaria os seriados Tokusatsu rejeitados pela Netflix, com exceção do Kamen Rider, que possuía dificuldades de negociação com a Toei. Entretanto, a experiência no WoW Play não foi das melhores, com um catálogo minúsculo e um player problemático, fazendo com que o serviço fosse descontinuado em menos de um ano após seu lançamento em fevereiro de 2017. No mesmo ano, em 2017, o YouTube viu nascer o canal Tokusatsu TV, onde Jaspion finalmente passou a ser disponibilizado oficialmente junto com outras séries. O melhor, de forma gratuita. Em 21 de fevereiro de 2018, uma bomba abalou a estrutura dos fãs de Tokusatsu. A Sato Company adquiriu o aval da Toy Company para realizar um filme do Jaspion em nosso país, isso mesmo, aqui no Brasil. Com uma expectativa pra lá de surreal, na época da divulgação, foi informado que o filme estrearia já em meados de 2019. Até o presente momento, foi oficializado apenas o nome do diretor do longa, Rodrigo Bernardo, que busca agora recursos financeiros para a produção. A ideia é trazer o herói como um personagem brasileiro, sendo o ator principal um descendente de japoneses. A história do filme de Jaspion, que está em desenvolvimento pela Sato Company desde 2018, ganhou um novo capítulo. Uma página dedicada à produção faz parte do catálogo Cinema do Brasil, um programa para fortalecer a presença de audiovisual brasileiro no exterior, que está sendo distribuído no Festival de Cannes na França.
As imagens da página do filme de Jaspion foi postada nas redes sociais de Jacqueline Sato, da Sato Company, que esteve no Festival de Cannes e postou um story que chamou a atenção por trazer uma informação sobre o filme até então inédita. É possível identificar a roteirista da produção e o orçamento estimado em 10 milhões de dólares. Janaína Tokitaka, apontada como roteirista do filme, é escritora, roteirista e especialista em narrativas infanto-juvenis. Ela idealizou e roteirizou a série de ficção científica Mila no multiverso do Disney+. Entre as locações do filme estão citados São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio e o município de Novairão, na região metropolitana de Manaus, no Amazonas. O catálogo também informa que o filme se encontra em estágio de captação de recursos. Mangá do Jaspion. Depois de um longo processo de produção e aprovação, o regresso de Jaspion chegou ao mercado brasileiro pela editora JBC. Aliás, o mangá nacional é um sucesso absoluto desde o seu lançamento, pois foi o título mais vendido no site da Amazon logo nas primeiras 12 horas da pré-venda. O roteirista Fábio Yabu e o ilustrador Michel Borges, dupla conhecida pela série de quadrinhos Combo Rangers, tiveram a árdua missão de resgatar a mitologia do herói japonês para os dias atuais, e o resultado está acima do esperado. Quem nunca imaginou como seria uma continuação de Jaspion décadas depois da batalha final contra Satangos, não é mesmo? Pois bem, finalmente temos essa chance de ouro e com as bênçãos da Toy Company. Legado de um herói quase nacional. Hoje em dia, Jaspion é lembrado com carinho pelo exército de fãs que conquistou, tal como National Kid, Ultraman, Speed Racer, que marcaram uma geração. Jaspion se tornou um ícone brasileiro da cultura oitentista. É impossível falar dos anos 80 sem lembrar do herói. Da mesma forma que National Kid, Ultraman e os Cavaleiros do Zodíaco se tornaram sinônimos de heróis japoneses por aqui, Jaspion se imortalizou na mente de toda uma geração de brasileiros. Era o momento certo para a iniciativa de um jovem empresário descendente de japoneses que fez do seu negócio uma lenda eterna que jamais será apagada da história televisiva de nosso país. É isso aí, galera, este foi o vídeo de hoje falando sobre o incrível Jaspion. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, acione o sininho para receber novas notificações e se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não gostaram, compartilhe com seus inimigos. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!